No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma técnica simples, mas que vai te fazer acertar até 10 questões a mais na prova do segundo dia do Enem em Matemática e Ciência da Natureza. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, eu sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021. E no vídeo de hoje eu vou finalmente ensinar para vocês uma coisa que eu falo muito aqui no canal, que é a técnica da análise dimensional. Então nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês em detalhe qual que é o princípio ali, qual que é o segredo por trás dessa mágica da análise dimensional e como que vocês conseguem aplicar nas questões de matemática, química e física. Análise dimensional, como eu falei para vocês, eu falo desde o começo aqui do canal, é uma técnica bastante simples que envolve um pouco de raciocínio lógico e um pouquinho de conhecimento de matemática, mas que não passa de conhecimento de regra de 3 e de multiplicação e divisão, e que sinceramente, sabendo isso, você está capacitado para conseguir aplicar a análise dimensional e acertar até 5 questões a mais na prova de matemática que cobram análise dimensional, que você consegue resolver 100% com análise dimensional. Você consegue acertar pelo menos 3 questões de química por ano, que vão trazer mol, estequiometria, soluções e solubilidade, e também acertar várias questões de física, pelo menos 2 questões de física por ano, que também vão trazer fórmulas que você consegue resolver sem conhecer aquela fórmula, sem ter estudado muito aquele conteúdo, sem ser um super conhecedor daquela matéria, só aplicando os princípios da análise dimensional. Então assim, 5 na matemática, 3 na química, 2 na física, a gente bate 10 questões por ano. Então são até 10 acertos a mais com essa técnica simples da análise dimensional. Mas beleza, pessoal, começando então, o que a gente precisa saber para conseguir resolver as questões de matemática, de química, com o método de análise dimensional? E basicamente você não precisa de muita coisa. Você precisa saber usar o seu raciocínio lógico para enxergar ali as duas grandezas que você vai comparar. Você precisa saber usar os dados que estão no próprio texto da prova e mais nada que está fora do texto. Então 100% dos dados que estão no texto, ou então conversões que a gente já sabe de cor, como por exemplo quilômetro para metro e desse tipo. E além disso você precisa ter um conhecimento razoável de regra de 3. Porque no final das contas a gente vai estar comparando como se a gente estivesse fazendo várias regras de 3 sucessivamente. E se você sabe isso, sabe multiplicação e divisão, sinceramente são habilidades básicas da matemática, você já está capacitado para acertar praticamente todas as questões de análise dimensional utilizando esse método com muita facilidade e com muita segurança. Então vamos lá, vamos aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, vamos mostrar na prática como que a gente vai acertar essas questões. Mas beleza, pessoal, vem aqui comigo na minha tela para eu te mostrar na prática então o que é essa análise dimensional. E aqui eu trouxe para vocês uma definição rapidinha, só para a gente entender um pouco melhor o que é essa análise dimensional, e aí a partir daqui a gente conseguir trabalhar nos exercícios. Primeira coisa, importantíssimo, análise dimensional é uma sequência de multiplicação. Pronto, uma multiplicação, vezes outra multiplicação, vezes outra multiplicação, são várias multiplicações. Só que não é uma multiplicação qualquer, é uma multiplicação de razões. Lembrando que razão é divisão. Então eu vou pegar uma coisa dividida por outra e multiplicar isso por outra coisa dividida por outra. E aí vai, em sequência. Então, análise dimensional basicamente é isso. Só que aqui tem o elemento mais importante que está faltando do nome. A dimensão. Se é uma análise dimensional, eu tenho que analisar as dimensões. Então, por isso, eu tenho que considerar a unidade de medida. Então, qualquer coisa assim no nosso dia a dia tem uma unidade de medida. Se eu penso ali em velocidade, é 1 metro por segundo, é 1 quilômetro por hora. Se eu penso em tempo, é hora, é segundo, é minuto. Se eu penso em distância, é metro, é centímetro, é quilômetro. Então, todas as unidades do nosso dia a dia que a gente vai trabalhar aqui são unidades com dimensão. E isso é a chave para resolver as questões. Então, saindo de uma unidade que foi fornecida, o exercício vai pegar e vai te dar na sua mão alguma unidade. Você vai ter que trabalhar por meio de uma sequência de multiplicação de razões para chegar na unidade X, que é a unidade que ele pergunta, a unidade que ele quer saber. Então, basicamente, a análise dimensional é isso aqui. É uma sequência de multiplicações para você sair de uma unidade e chegar em outra. Basicamente é isso. Vamos trazer agora um pouco na prática alguns conceitos em que às vezes a gente até sabe mais ou menos, mas que falta entender o significado real para que a gente consiga depois usar isso na análise dimensional. Primeira coisa, eu trouxe aqui velocidade de 10 metros por segundo. Uma coisa super habitual, a gente super está acostumado a lidar com velocidade. A gente fala ali do carro, ou mesmo na física, na cinemática. Velocidade de 10 metros por segundo é uma coisa que se fala muito. Só que aqui, o importante é a gente entender de verdade o que significa essa velocidade dos 10 metros por segundo. Entender que 10 metros por segundo é uma divisão de metros, 10 metros dividido por
1 segundo. Então, quando a gente fala de uma velocidade de 10 metros por segundo, a gente tem que entender que isso aqui é uma razão. Aqui, olha, a razão. É uma razão de 10 metros dividido por 1 segundo. E se é uma razão, a gente pode ler ela dessa maneira. 10 metros em 1 segundo. Ou 10 metros por segundo, por cada segundo. Então, aqui muito simples, né? Tranquilo, é o nosso habitual. Só que aí tem uma coisa essencial também, que é o inverso. A gente tem que estar acostumado a inverter isso aqui, a usar o inverso dessa unidade, porque a análise dimensional vai pedir isso pra gente. Então, se eu tenho 10 metros andados em 1 segundo, isso aqui é uma unidade física. Eu posso dizer que eu gasto 1 segundo para andar 10 metros. E eu estou me referindo ainda assim ao mesmo fenômeno físico, não mudou nada. A única diferença aqui é o meu foco. Antes o meu foco estava em quanto tempo eu andava em cada unidade de segundo. Agora eu quero saber quanto tempo eu gasto para andar 10 metros. Então aqui o foco estaria no tempo. Então eu poderia falar ainda, eu gasto 0,1 segundo a cada metro. Então, muito importante saber lidar com isso aqui, ó. Saber que um é o inverso do outro, que mesmo assim eles se referem ao mesmo fenômeno físico, ao mesmo fenômeno da natureza. Eles são, nesse sentido, iguais, porque eles se referem à mesma coisa. Mas eles são também diferentes, porque um tem foco no tempo, o outro tem foco no metro. Então, é muito importante saber fazer essas inversões. Segunda aplicaçãozinha. Beleza, trazendo de novo aqui a velocidade de 10 metros por segundo. Super habitual, a gente viu 10 metros em 1 segundo. Mas e se eu não tiver mais 1 segundo? Eu tiver 15 segundos? Aí você pode falar, não, Theo, deixa comigo. Eu estudei na física, meu professor me ensinou que ΔS, que é deslocamento, é igual a V vezes o ΔT. Então assim eu consigo calcular. Eu sei que uma velocidade vezes o tempo vai dar um deslocamento. Tá, show, você sabe, beleza, você aprendeu isso. Mas e se você não tivesse estudado? E se o Enem cobrar alguma relação em que você nunca viu na vida, que você nunca estudou? E que você tem que deduzir o que ela significa? É aqui que entra a análise dimensional. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Eu quero que você entenda que eu posso nunca ter estudado física, nunca ter estudado cinemática, mas se eu enxergo que uma velocidade é 10 metros dividido por 1 segundo, e eu enxergo que se eu multiplicar isso aqui por 15 segundos, eu vou estar multiplicando essa unidade por essa unidade. A unidade de metros por segundo pela unidade de segundo. E se eu tenho segundo dividindo com segundo multiplicando, eu vou cortar os dois e vai me sobrar exatamente os 150 o quê? 150 metros. Porque segundo dividindo, cortou com o segundo multiplicando e sobrou só os 150 metros. Então eu poderia deduzir que se eu multiplicar essas duas grandezas, eu chego no deslocamento, que eu sei que é deslocamento porque tem essa outra grandeza. Então, basicamente, a análise dimensional é isso. Você multiplicar grandezas e cortar as unidades de medida para fazer conversões de uma unidade para outra. Beleza? Isso aqui é uma teoria rapidinha, mas essencial para a gente começar nas questões. E eu quero agora entrar na prática com vocês. Começando então aqui, pessoal, com a primeira questãozinha de matemática, trazendo agora sim uma aplicação prática que vai cair na sua prova, um modelinho de questão desse aqui, em que você vai ter que fazer algumas conversões e a técnica da análise dimensional já vai te garantir o primeiro acerto justamente aqui. Vamos lá, eu vou ler com vocês a questão, entender o que a questão está pedindo de mim e com base em tudo isso aqui, a gente vai conseguir entender o que é análise dimensional na prática. Olha, cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres medidas? Vamos ler o texto e depois a gente volta nesse comando para a gente entender de verdade o que ele está perguntando. Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela reproduzida a seguir. 640 gramas de farinha, equivalente a 4 xícaras. 16 gramas de fermento biológico, equivalente a 2 colheres medidas. Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, ou seja, a mulher não tem a xícara, a dona de casa teve que fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Então ela não tem a xícara e ela quer medir a farinha, como é que ela vai fazer? Então, considerando que a farinha e o fermento possuem densidades iguais, cada xícara é equivalente a quantas colheres medidas? Vocês estão percebendo aqui que o que ele está perguntando para a gente é X colheres medidas. Quantas colheres medidas é a minha resposta? Então, vamos lá, recapitulando a teoria. O que é o X que ele quer da gente? Colheres medidas. Então, eu vou escrever isso. X colheres. Eu vou falar que isso é colheres, né? Para não ficar escrevendo aquele textão toda hora. E o que é o ponto de partida que eu falei que ele vai jogar no nosso colo, que ele vai fornecer? Ele falou, xícara. Cada xícara é equivalente a isso.
Então ele quer saber qual que é o ponto inicial que ele deu pra gente chegar na colher medida, a xícara. Então, o meu ponto inicial, que eu vou separar por um igual, vai ser uma xícara. Então quer dizer, o que isso aqui diz pra gente? Eu quero saber x colheres, quantas colheres eu tenho em uma xícara. Eu tenho alguma coisa que relaciona diretamente xícara com colher? Não, ele não me deu. Mas eu tenho alguma coisa que relaciona xícara com qualquer outra coisa? Tenho, olha, xícara com grama de farinha. E eu vou escrever isso. Só que eu tenho que lembrar agora da análise dimensional, daquela regra de você multiplicar e dividir e um vai cortar o outro. Eu não quero xícara, eu quero jogar esse xícara que está na minha fórmula aqui fora, eu quero cortar isso. Então, para cortar, eu tenho que, já que essa xícara estaria multiplicando, eu tenho que dividir por alguma coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, eu sei que eu tenho 4 xícaras em 640 gramas de farinha. Muita gente fica em dúvida nessa hora. Vou falar, olha, tá, eu entendi. 640 gramas de farinha é equivalente a 4 xícaras. Ele deu no enunciado? Deu. Isso aqui tá dado, ó. Eu peguei isso aqui daqui. Só que ele fala, por que a xícara tá embaixo? Eu não sei se a xícara vai embaixo ou em cima. Eu quero ficar com xícara? Não, eu quero cortar essa xícara com essa xícara. Eu quero que uma anula a outra para me sobrar grama de farinha. Então, se eu quero cortar, eu tenho que obrigatoriamente dividir. Senão ia ficar xícara vezes xícara, xícara ao quadrado. Isso aí matematicamente não vai fazer sentido pra gente. Para fazer sentido, eu tenho que cortar a xícara. Então a xícara tem que ir embaixo. Mas o que sobrou agora? Beleza, eu vou conseguir cortar essa xícara com essa xícara. Me sobrou agora grama de farinha. Eu quero grama de farinha? Não, eu quero colher medida. Eu tenho alguma coisa que relaciona diretamente grama de farinha com colher medida? Não, mas eu tenho alguma coisa que relaciona fermento biológico com colher medida, e ele me falou que a densidade da farinha e do fermento biológico é a mesma. Então eu posso falar aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, é a continuação da multiplicação. Vou colocar aqui embaixo só pelo espaço. Eu posso falar que 1 grama da farinha é equivalente a 1 grama de fermento. E agora, se eu tenho farinha multiplicando em cima com farinha multiplicando embaixo, grama de farinha em cima e grama de farinha embaixo, eu posso cortar os dois. E me sobrou agora grama de fermento. E agora, grama de fermento para xícara, para colher, perdão, grama de fermento para colher, eu tenho? Tenho, ó. Eu sei que 16 gramas de fermento equivale a 2 colheres. Mais uma vez, o que vai em cima e o que vai embaixo? Eu quero saber a colher, eu quero cortar o fermento biológico. Então o fermento vai embaixo. Eu vou escrever a relação que ele deu. 16 gramas de fermento em 2 colheres. Então aqui a gente corta grama de fermento com grama de fermento. Sobrou o que pra gente? Colheres. O que ele queria? Que era o X. Colheres. Então, agora eu cheguei no que eu quero, então eu sei que eu acertei a questão e pronto. Só fazer agora as multiplicações dos números e correr pro abraço. Ó, o X então vai ficar igual a 1 vezes 640 dividido por 4, vezes 1 dividido por 1, vezes 2 dividido por 16. Eu só peguei esses números aqui e eu reescrevi nessa sequência de multiplicações de razões, que é o que a gente falou que é a análise dimensional. Isso aqui vai dar 640 por 4, 160, 20. 20 o quê? Esse resultado numérico de 20, 20 o quê? 20 colheres. 20 colheres. Então, se eu cheguei em colheres, me sobrou colheres, eu sei que é 20 colheres. Então, a minha resposta aqui, 20 colheres. Isso aqui é uma aplicaçãozinha na matemática. Você pode ver, você nunca ouviu falar nessa relação de quanto que é uma xícara com 1 grama de farinha, de um fermento com colher medida. Você nunca ouviu falar. Ele deu no texto, você não precisava saber. Você só precisava saber fazer as multiplicações para ir cortando as unidades. E isso foi o suficiente para a gente acertar a questãozinha. Vamos lá agora. Próxima questão, agora um nível um pouquinho maior, aqui é uma questãozinha de análise dimensional, sim, claro, é a aula, mas de estequiometria. Então aqui é uma questãozinha de química, aqui eu vou usar alguns conceitos da estequiometria, se você nunca estudou isso pode ser que pareça um pouco confuso, mas para aplicar na estequiometria, para vocês verem que fica muito mais fácil resolver assim, quando você já entendeu aquela parte de matemática. Vamos lá, olha, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de Ag2S é, mais uma vez, o comando da questão já deu o nosso X, o que ele quer saber? Qual a massa de prata metálica? Prata metálica é o Ag sólido. Então eu quero saber X gramas
de Ag sólido. É o que ele perguntou pra gente, que é o X. Em o que ele deu, que é o nosso ponto de partida? 2,48 gramas de Ag2S. Então eu vou colocar o igual separando os dois, 2,48 gramas de Ag2S. Então eu já sei o meu X, eu já sei o meu ponto de partida, que são as duas coisas mais difíceis de identificar. Se eu sei isso, eu sei resolver a questão, porque agora eu vou olhar o texto e vou fazer as conversões com base no que o texto me contar. Vamos lá, vamos ler o texto agora. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho quando envoltos por papel alumínio mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. E aí ele vai falar, reação não balanceada. Se é não balanceada, eu tenho que balancear, eu vou fazer o balanceamento. Ó. 1, aí aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 6, e então aqui vai ficar 2. Aqui eu já fiz de cabeça o balanceamento, já dei um adiantamento, só para a gente não perder muito tempo, mas aqui agora sim a relação está balanceada. E ele me deu também as massas molares do Ag e do S. Então ele me deu a massa molar dos elementos. Com a massa molar, a gente vai calcular aqui, ó, com a massa molar do Ag e do S, a gente vai calcular a massa molar do Ag2S, né? Então o Ag2S é igual ao Ag, que é 108 vezes 2, mais o S, que é 32 vezes 1, que isso aqui, se eu não me engano, vai dar 248 gramas por mol. É a massa molar, ou seja, massa em 1 mol de Ag2S. E a massa agora do... por hora acho que é só isso mesmo que a gente vai utilizar. Mas aí beleza, então quer dizer, eu calculei com base no que ele me deu no enunciado, a reação balanceada, e eu calculei também a massa molar. E aí ele me deu aqui o nosso ponto de partida, que é justamente o Ag2S. A pergunta é, eu tenho alguma coisa que relaciona diretamente grama de Ag2S com grama de Ag? Não tem. Só que, como ele me deu aqui, eu sei uma relação entre Ag2S e mol de Ag2S, entre grama e mol. Porque ele falou, olha, eu tenho 248 gramas de Ag2S em 1 mol. E eu vou escrever isso aqui, ó. Mais uma vez partindo para a linha de baixo por causa do espaço. Eu sei que eu tenho 248 gramas de Ag2S em 1 mol de Ag2S. Mesma lógica da questão anterior. Eu quero cortar o grama de Ag2S porque ele não me perguntou grama de Ag2S, então não me serve para nada. O que sobrou para mim agora? Mol de Ag2S. Eu tenho alguma coisa que relaciona mol de Ag2S? Tenho. Olha aqui a equação balanceada. Eu sei que 3 mol de Ag2S corresponde a 6 mol da prata, que é o que ele me perguntou, né? Do Ag sólido. Então eu vou escrever isso, olha. Eu sei que 3 mol de Ag2S corresponde a 6 mol de Ag, da prata. Então, mais uma vez, eu vou cortar mol de Ag2S com mol de Ag2S. Me sobrou agora mol de prata. Eu quero mol de prata? Não, eu quero grama de prata. Mas olha, ele me deu aqui, ó, a massa molar da prata. Falou que tem 108 gramas por mol. Isso é o que significa massa molar. Então, de novo, o texto me deu aqui. Eu vou passar para a linha de baixo, mas eu vou escrever aqui. 1 mol de Ag está correspondendo aqui a 108 gramas de Ag. E aí eu vou cortar o mol de Ag com mol de Ag. E o que me sobrou agora? Gramas de Ag. O que ele me perguntou no X? Gramas de Ag. Então me sobrou exatamente o que ele me perguntou. Então assim eu tenho certeza que eu acertei a questão. E agora é só fazer as multiplicações. De novo, 2,48 vezes 1 dividido por 248 vezes 6 dividido por 3 vezes o 108 por 1. Isso aqui vai dar de cabeça 0,01 vezes 2, 2,16. 2,16 o quê? 2,6 gramas de Ag, que é exatamente o que ele me perguntou. Então, a alternativa D. Mais uma vez, vamos lá, recapitulando. A gente partiu do que ele... Quer dizer, a gente anotou no X o que ele pediu. Aqui, ó, ele pediu pra gente quantos gramas de prata. Ele perguntou. Depois, a gente partiu do que ele deu pra gente, ó. 2,48 gramas de Ag2S. Ele deu isso. E aí eu fiz conversões que ele me deu no texto também, para eu ir relacionando unidades até eu chegar no que ele tinha me pedido. Exatamente a mesma coisa que na questão de matemática, só que agora, ao invés de falar de xícara, de farinha, de fermento, eu falei de mol, de estequiometria, eu falei de balanceamento, eu falei de massa molar, que são conceitos da química. Então, a única diferença aqui é algum conceito ou outro da química. Vamos lá, mais uma questão na física agora, como isso cai também na física, questãozinha que fica tranquila com a análise. Olha, nessas condições,
A área total dos painéis solares que compõem o Parque Solar Lapa é mais próxima de. Em 2017 foi inaugurado no estado da Bahia Parque Solar Lapa, composto por 2 usinas e capaz de gerar cerca de 300 gigawatt-hora de energia por ano. Considere que cada usina apresenta uma potência igual a 75 MW, com o parque totalizando uma potência instalada de 150 MW, justamente porque são 2 usinas, né? Considere ainda que a irradiância solar média é de 1.500 watt por metro quadrado e que a eficiência dos painéis é de 20%. E ele pergunta, nessas condições, a área total de painéis que compõe, ou seja, X metros de painel. Olha aqui, ó, ele deu tudo em metro. Então a pergunta é, X metros de painel que tem lá no parque. X metros de painéis. Isso aqui é a pergunta que ele perguntou, X metros de painéis. Concorda comigo? Qual que é o ponto de partida aqui? Ele deu esses 2 dados, ó, 300 gigawatt-hora e 150 megawatt. Eu poderia partir com os 2, só que com os dados que ele me deu no texto, eu sou capaz de utilizar apenas a potência de 150 megawatts, porque ele só me deu dados para eu conseguir lidar por isso. Então eu vou escrever aqui, ó, o ponto de partida que ele deu é 150 megawatt de potência. Lembrando, mega significa 10 à sexta, ou seja, 1 megawatt é igual a 10 à sexta watt. Isso aqui eu sabia de cabeça, mas é aquele negócio, quilo é 10 à terceira, mega é 10 à sexta. Essas coisinhas a gente tem que ter de cor, porque aí é conversão de unidade. Então, aqui eu posso cortar megawatt com megawatt. Perfeito. Beleza, agora me sobrou watt. Eu quero watt? Não, eu quero metro. Então eu tenho que usar alguma coisa que relaciona metro com watt. E aqui ele me fala, olha aqui, olha, eu tenho 1.500 watt por metro quadrado. E eu quero cortar o watt. Então eu vou colocar o que ele me deu. Eu tenho 1.500 watt a cada 1 metro quadrado. Como eu disse, ó, eu inverti aqui a unidade, porque eu quero cortar o watt. Eu estou respeitando o significado físico. 1 metro quadrado equivale a 1.500 watts. Eu não posso fazer o contrário, 1.500 metros quadrados, 1 watt. Aí não, né? Mas eu inverti, só que eu estou respeitando o significado físico disso. Então agora eu posso cortar o watt com o watt. E me sobrou o quê? Metro quadrado. Opa! Então agora eu já estou onde eu quero, ó. Metro quadrado, metro quadrado. Então tá feito. Vamos lá. Agora vai ser 150 vezes 10 à sexta, dividido por 1.500. Isso aqui vai ficar igual a 10 à quinta metro quadrado. Só que a questão não para por aqui, ó. Ele fala que tem uma eficiência de 20% e olha a pegadinha. Se você só parasse aqui, você ia marcar uma alternativa D. Você ia marcar a alternativa D, que é 10 à quinta. Então quer dizer, eu achei o meu X. O meu X metros quadrados é igual a 10 à quinta metros quadrados. Só que ele fala, ele tem uma eficiência de 20%. Então quer dizer, ele produz 150. Só que os painéis, eles só têm 20% de eficiência. Então se tivesse 100%, seria isso aqui. Só que como só tem 20%, quer dizer, de tudo que eu tenho sendo produzido, o painel só consegue aproveitar 20% daquilo. Então quer dizer, eu preciso de 5 vezes mais painéis para inteirar aquele 100% que teria se o painel aproveitasse o 100%. Então quer dizer, os 20% que ele produz, eu preciso do quíntuplo, né, 5 vezes o número de painéis para inteirar ali o 100% que a gente calculou se tivesse o rendimento máximo, né? Então nesse sentido, eu sei que esse meu X tem que ser multiplicado por 5 por causa aqui da eficiência que ele falou de 20%. Mas aí é outra coisa, aí é a pegadinha que já está fora da análise dimensional. Aí é outra coisa. Isso aqui você teria que prestar atenção em qualquer situação. Aí a resposta correta vai se tornar a B, 500.000 metros quadrados. Beleza, pessoal, a gente acabou de ver aqui, primeiro, uma definiçãozinha um pouco teórica do que é análise dimensional e uma aplicação de como que a gente usa análise dimensional, primeiro nas questões de matemática, depois como que a gente usa o mesmo conceito, mas com a linguajar, né, com os termos técnicos da química, e por fim, como que a gente faz isso na física. Mesmo questão de física, que a gente nem estuda aquela fórmula em si, você consegue deduzir a resposta correta utilizando a análise dimensional.
Aqui nesse vídeo eu quis trazer para vocês 3 aplicações em que a gente tem nas 3 matérias que eu falei e que no total das questões do segundo dia do Enem pode ter ali até 10 questões que você vai resolver se você dominar esse método de análise dimensional. Eu tenho total certeza de que assistir esse vídeo com 3 resoluções não vai ser suficiente para que você domine esse método. É muito importante que você tenha entendido os princípios, mas que você vai lá, pega uma prova do Enem, pega a questão de estequiometria, pega a questão de matemática e tenta resolver desse jeito que eu te mostrei. Você vai suar a cabeça, você vai sofrer um pouco, mas com 10 questõezinhas você já está fazendo isso aí tranquilamente, você já está totalmente habilitado para utilizar o método da análise dimensional na prática e realmente conseguir acertar as questões assim, diminuindo muito as dúvidas, diminuindo muito a dificuldade em estequiometria, diminuindo muitas bagunças quando você tem que fazer um monte de regra de 3 e você acaba se embananando e errando tudo. Então, de verdade, eu espero que esse vídeo tenha sido bom, que vocês tenham entendido a análise dimensional, que vocês tenham pelo menos tido um pouco da noção do poder que esse método tem em tornar questões difíceis, confusas da prova muito fáceis. Muito fáceis. Porque de verdade, quando você faz essa sequência de multiplicações, não tem como errar. Porque se você corta tudo bonitinho, você chega lá no final, naquela unidade que ele estava te pedindo, você tem certeza absoluta que você errou a questão, a menos que depois você vai errar por bobeira lá nas contas, né? Nas continhas de multiplicação e divisão. Mas aí também, aí já não tem como querer muito. Mas de verdade, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, se você gostou aqui da temática, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ainda vai ter muito vídeo bom por aqui. Chegando perto do Enem, os melhores vídeos, na verdade, acabam ficando para postar perto do Enem. Se você já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado para você ficar por dentro de tudo que eu estou postando por aqui, porque tem muito conteúdo mesmo para sair. Tenho certeza absoluta que eu tenho muito vídeo que eu consigo te ajudar pelo menos um pouquinho a chegar mais perto daquela aprovação na prova do Enem. Aquele abraço e bons estudos!